Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Vamos falar hoje sobre uma matéria lançada no jornal Globo, um artigo da Miriam Leitão no jornal Globo no dia 26 de abril agora, em que ela fala sobre uma conversa que teria tido com Pércio Arida, economista conhecido desde os anos 80, 90 e responsável por planos econômicos, inclusive o plano real. Bem, mas antes disso eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, para que a gente possa debater mais com vocês, para discutir, conversar. Na matéria, a Miriam Leitão conversa com Pércio Arida, ela descreve a conversa com Pércio Arida sobre os problemas do atual governo. E aí concentrados em duas áreas. A proposta do Plano Pró-Brasil, dos setores militares, que foi apresentada pelo general Braga Neto, e a atuação do Paulo Guedes. O Pércio Arida se diferencia dos dois, faz críticas aos dois. A primeira crítica é a proposta do Plano Pró-Brasil, do Braga Neto, que é semelhante, segundo ele, ao programa desenvolvimentista de gastos estatais para desenvolver a infraestrutura. Então ele aí se apresenta como aquele economista tradicional que defende a ausência do Estado da economia e um corte de gastos públicos. Esse é o primeiro aspecto. Aí ele é perguntado sobre o Paulo Guedes. E ele critica o Paulo Guedes, diz que por quê? Porque o Paulo Guedes não abriu suficientemente a economia, ou seja, ele queria livre comércio com os outros países, ele não privatizou o suficiente, tem que privatizar inclusive não partes de empresas estatais, mas empresas estatais inteiras, né? Talvez ele se refira aí à Petrobras, que foram vendidas partes, né? Então ele quer privatizações, maior programa de privatizações, muito mais intenso, desaparecimento do Estado na economia, abertura comercial ainda mais agressiva, né? Essa é a crítica dele ao governo, são as críticas dele ao governo Bolsonaro, seja pelo lado intervencionista na economia para o desenvolvimento de um programa desenvolvimentista, seja para o não liberalização suficiente. Aí ele se apresenta como alguém ainda mais liberalizante do que o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é condenado então por insuficiência de liberalismo, né? Vou chamar assim. Vamos lembrar um pouco essa situação. Nos últimos 40 anos, dos anos 80 para cá, a maior parte dos economistas, do pessoal da imprensa, dos analistas da economia de imprensa, dos generais, dos juízes, dos policiais, dos governantes, todos têm sido formados dentro dessa ideia de que é preciso uma austeridade fiscal, né, que é preciso responsabilidade. É um termo até moral que eles usam, de que o Estado precisa ser responsável. Na verdade, ele precisa, na visão deles, ser cortador, ele precisa cortar os gastos que o Estado faz com saúde, com educação, com transporte público, deixa o mercado cuidar disso. Mas não há nenhuma crítica à irresponsabilidade do Estado no crescimento da sua dívida pública, que aí vai pagar banqueiro, né? Vai pagar os bancos, o Pércio Arida é banqueiro, não sei se ainda é, mas é um banqueiro, então ele está defendendo o seu interesse. E aí é uma coisa que eu sempre digo, economia nunca deixou de ser política. Ele não está defendendo uma visão de economia para o bem do Brasil. Ele está defendendo uma visão de economia para o bem dele, para o grupo dele, para os bancos, para o setor financeiro. Esse é um aspecto importantíssimo. Não existe uma economia para o bem de todo o Brasil. Há interesses distintos em confronto na sociedade e os interesses dos banqueiros, obviamente, não são os mesmos interesses
da grande maioria da população, né? O interesse dos 6 mais ricos do Brasil é diferente do restante da população, é diferente dos 100 milhões mais pobres, 105 milhões mais pobres, que não tem a riqueza que esse pessoal tem, os 6 mais ricos possuem, né? Então, no fundo, é uma cegueira. Os economistas continuam apegados à ideia desse corte de gastos públicos e gastos sociais, o que tem se demonstrado uma tragédia agora nessa crise da pandemia do Covid-19. Basta ver que foram cortados médicos no programa Mais Médicos, se eu não me engano, 11 mil médicos, foram cortados agentes do programa de saúde da família, foram cortados gastos em hospitais, foi cortado gasto no SUS, no Sistema Único de Saúde. Então, é isso que é responsabilidade? É essa a responsabilidade defendida por esse setor? Qual é, a quem serve essa chamada responsabilidade? Então, essa é a formação que a maior parte dos economistas possui, né? E essa é a formação que juízes recebem através de cursinhos que são dados por universidades conservadoras, que generais recebem, que setores hierárquicos superiores de polícias militares recebem, preparando as pessoas para essa insensibilidade diante da sociedade. É preciso ser responsável com os gastos públicos. Na verdade, eles estão dizendo, nós não queremos que o Estado gaste para melhorar a vida das pessoas. Nós nos tornamos insensíveis. É preciso que o gasto seja feito somente com os juros dos setores financeiros, né? E esse é o caminho do desastre. O primeiro desastre nós acompanhamos já. O desastre das pessoas não atendidas porque não há UTIs. Isso está cada vez mais próximo do Brasil. Já há relatos de pessoas que de mortes de pessoas que foram 1, 2, 3 vezes, só na terceira vez é que foram atendidas adequadamente diante da gravidade da sua doença. E na Itália isso se demonstrou como uma espécie de escolha entre quem vive e quem morre, sentença de vida e sentença de morte, porque não havia respiradores suficientes. Então é essa a responsabilidade, essa é a primeira tragédia. Aí vem uma segunda tragédia. Aí relatórios de consultorias econômicas, uma delas a do Citi, do Banco Citi, indicam que o PIB do Brasil vai cair 5% esse ano, né? Eles acham que após a pandemia do Covid-19, será possível a economia se recuperar pela beleza do mercado, que o mercado é tão racional que vai decidir recuperar a si mesmo. Não vai ser assim. Se aprofunda o buraco e se aprofunda o abismo. Esse pessoal está caminhando rapidamente como se estivesse num carro, caminhando para o abismo, mas a teoria deles diz o seguinte: deve haver estrada após o abismo. Então nós devemos acelerar para chegar do outro lado. Não é possível, não vai ser assim. Eles não conseguem entender que o próprio sistema que eles defendem, que é o capitalismo, só será salvo, e olhe lá se for, eu tenho muitas dúvidas sobre isso, se houver um enorme gasto estatal para sustentar a economia. Mas eles aprenderam nos últimos 40 anos, de forma ridícula, né, de forma abobalhada, que o Estado faz mal e não conseguem alterar a rota. E caminham rapidamente para bater o navio no iceberg, para o carro cair no abismo. Mas é antes da defesa das suas ideias do que alterar o rumo e reconhecer que o Estado é que pode salvar o capitalismo. Eu não defendo a salvação do capitalismo, mas a política que eles tendem a implementar de aprofundamento da austeridade fiscal, primeiro mostra uma tremenda incapacidade de reconhecer a realidade. E a segunda coisa é que isso levará a um caos e a um sofrimento gigantesco da população,
com o aprofundamento do desemprego, com uma desigualdade de renda ainda maior, com fome e miséria se expandindo. Então, sem a ajuda do Estado, nada poderá ficar tranquilo. Até o próximo vídeo.